Plantão urgentíssimo, pessoal. O candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, acabou de ser atacado por um político muito poderoso em Brasília, gente, tá? Inclusive, esse político muito poderoso é um grande aliado de Lula da Silva. Esse político muito poderoso, de forma sorrateira, cruel e covarde, acabou de atacar o Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer aqui essa notícia completa nos mínimos detalhes. Outra bomba que acabou de explodir, gente, tá? A CNN acabou de revelar que teve um ministro do STF que entrou em desespero no momento em que ele ficou sabendo que o Daniel Vorcaro trocou de advogado e pegou o maior especialista em delação premiada, gente, tá? Segundo a CNN, teve ministro do STF que entrou em pânico, entrou em desespero, ligou o modo, desespero, ficou furioso. Assim que ele ficou sabendo, no momento em que ele foi avisado que o Daniel Vorcaro trocou de advogado e pegou o maior especialista em delação premiada. Por que esse ministro ligou o modo desespero? E que ministro é esse? Vamos tratar desse assunto. Eu vou trazer essa informação aqui também nesse boletim para todos vocês. E, gente, tá? Jornalista furioso partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e de um outro ministro do STF. É o primeiro que eu vou trazer aqui. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos lá, de mais uma notícia rápida aqui para todos vocês. Logo de cara, eu já vou trazer aqui o jornalista, gente, tá? Jornalista Cláudio Dantas bateu pesado, gente, tá? Bateu forte, foi para cima do ministro Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli, mas foi assim, sem dó e nem piedade, gente, tá? Ele tá furioso com Moraes e Flávio Dino. E o motivo, gente, tá? Vocês vão ficar perplexos. Assistam. Não é você que vai dizer como a imprensa tem que trabalhar, Alexandre. Não é. A imprensa é livre. Você é só mais um ditadorzinho que está acabando o seu mandato de ditador. Tudo errado. Primeiro, não existe trabalho de imprensa que possa equivaler à perseguição a autoridades. Isso é desculpa esfarrapada de autoridade que não gosta do escrutínio público. E se não está preparada para o escrutínio público, saia da função. Já começo hoje, já estou irritado. A gente aqui tem que parar de tolerar autoridade autoridade que é paga com o nosso dinheiro, achando que pode fazer o que quer e que ninguém vai fiscalizar. E que quem fiscalizar vai ser preso. Vamos parar com essa vergonha. Vamos parar com essa vergonha. O Dino acha o quê? Que é dono do Maranhão? Tá errado. E se tiver carro de tribunal sendo usado pelos familiares, tá errado e tem que ser investigado? Sim. Cadê o CNJ? Quer dizer, em vez de a gente ter uma investigação para saber quem liberou o presidente do tribunal, quem foi que liberou? Porque tá fazendo o quê? Tá fazendo do tribunal o seu quintal. É isso que o Flávio Dino tá fazendo. Perseguição? Vamos parar com esse negócio. E essa troca de relatoria também, se não tem, ou tem vínculo com o inquérito das fake news ou não tem. Porque por que vai passar por prevenção para o Alexandre de Moraes? Agora o Alexandre de Moraes é aquele que decide sobre liberdade de expressão de qualquer pessoa na República. Eu vou lembrar para vocês que na época da campanha de 2022 circulou um áudio, acho que foi até o Constantino publicou, circulou um áudio dizendo o quê? Era uma gravação que alguém tinha feito uma conversa do Alexandre de Moraes. E que ele falava das fake news, né, desse discurso de ódio, não sei o que, desse estratagema aí, que ele ficava colocando todo mundo em queda das fake news, e dizendo que a surpresa dele é que para além, né, dos blogs, dos militantes, dos perfis das redes sociais, veículos de comunicação tradicionais também estariam cometendo fake news, também estariam atuando, né, num consórcio para distribuir informações falsas. Quer dizer, isso mostra o nível de alucinação desse ministro. E aquilo já era uma sinalização, red flag total, que a imprensa não deu bola, o consórcio de mídia não deu bola, mas já era uma red flag do tipo de conduta que ele estava tendo e como que ele enxergava o trabalho da imprensa. Tanto é que veio a público depois, ele fez discurso público, e nós comentamos aqui nesse programa, discurso do Alexandre Moraes criticando o trabalho da imprensa, dizendo como que a imprensa teria que trabalhar. Não é você que vai dizer como a imprensa tem que trabalhar, Alexandre. Não é. A imprensa é livre. Você é só mais um ditadorzinho que está acabando o seu mandato de ditador. Seu mandato de ditador está acabando. Bom, nós tivemos reação dessa vez. Fica aqui o recado, mais uma vez, para todos aqueles que apoiaram essa perseguição maldita, porque era contra o Bolsonaro, era contra os bolsonaristas, era contra a direita. Vocês que apoiaram, inclusive essas associações todas, que não soltaram uma nota para quando a minha matéria sobre o Marcola apoiar o Lula na campanha foi derrubada, censurada, e a matéria sobre a censura foi também derrubada e censurada, não soltaram uma notinha, essas entidades, também estão todas aparelhadas pela esquerda, agora acordaram, agora viram, porque a água está batendo na bunda de vocês.
Não é você que vai dizer como... A água tá batendo na bunda de vocês. É realmente isso que tá acontecendo, né? A imprensa ficou saltitando, batendo palmas, né? Para todos os desmandos, né, de ministros da Suprema Corte. Mas agora, já que ministro, né, da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, está perseguindo os próprios, né, os próprios jornalistas, né, porque quando era jornalista, quando era o Rodrigo Constantino, quando era o Eustáquio, quando eram jornalistas mais alinhados com a direita, quando ministros do STF estavam ferrando com a vida de jornalistas alinhados com a direita, né, gente, tá? Essa imprensa ficou caladinha, batendo palma, gente, tava lá, nossa, aconteceu isso, a Moraes fez muito bem. Mas agora, com uma água batendo na bundinha, que agora, né, por causa do Flávio Dino, o Moraes mandou dar busca e apreensão lá no jornalista no jornalista, né, gente, tá? Com viés nem de direita nem de esquerda, aí não pode. Veio pra cima de jornalista, não pode. Gente, tá? O mundo não gira, né? O mundo simplesmente capota, gente, tá? Inclusive eu vi um jornalista da CNN outro dia quase chorando, né? Ao descobrir que o Alexandre de Moraes ordenou, né? Busca e apreensão de celular, tornozeleira eletrônica, foi pra cima do jornalista que andou aí, segundo eles, né, perseguindo o ministro Flávio Dino, e a coisa ficou bem feia e os jornalistas não gostaram muito, não, e criticaram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Gente, furioso, né? Jornalista Cláudio Dantas ficou furioso, pistola aqui com a imprensa, né, que sempre passou pano para algumas decisões de ministros. E não para por aí não, gente. Tá? Informação também que acaba de chegar. Olham só que interessante. Deixa eu consertar aqui para vocês. Vejam só que interessante, gente, tá? Clima de velório dentro do STF. Clima horrível no STF, gente, tá? A informação que acaba de chegar, gente, é que quando, né, os ministros do STF descobriram, tá? No momento em que informaram eles que o Daniel Forcaro decidiu mudar de advogado e pegou o maior especialista em delação premiada. Gente, tá? A casa caiu, tá? Teve gente ali que não gostou dessa notícia, não, né? Por que será? Assistam. Matheus Teixeira, conta pra gente rapidamente como tá o clima no Supremo Tribunal Federal diante dessa crise do Banco Master. Uribe, o clima é descrito por ministros, assessores e juízes que atuam junto a gabinetes como horrível e o pior da história. A gente já está acostumado a ver o Supremo dividido, principalmente, vamos lembrar da época da Lava Jato, quando o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Roberto Barroso bateram boca ali, se ofenderam mutuamente, e aquilo ali expôs exatamente uma divisão muito grave interna que vivia o Supremo Tribunal Federal, mas naquele momento era tudo muito mais, girava em torno de um debate jurídico sobre os métodos da Lava Jato. Tinha gente favorável aos métodos da Lava Jato e tinha a ala contrária aos métodos da Lava Jato. O ápice do desgaste foi aquela questão de o ministro Gilmar Mendes ter sido padrinho de casamento de familiares de Barata Ribeiro, de Jacó Barata, que era um empresário alvo da Lava Jato. Mas nós não tínhamos naquele momento denúncias como a de agora, de uma relação comercial milionária entre ministros e investigados. E isso caiu muito mal ali dentro. O Supremo hoje não vislumbra um fim da crise, não vê uma luz no fim do túnel sobre quando essa crise vai acabar, e o Supremo está sendo tragado para dentro dessa crise, se tornou o epicentro, pelo menos até o momento, dessa questão do Banco Master, e isso azedou geral o clima dentro do STF. A relação interna está muito difícil, mas fato é que o Supremo, que já viveu um racha interno muito grande na Lava Jato, hoje vive uma situação interna de bastidores ainda mais grave. A relação entre os ministros não está boa. Mas antes disso... A relação entre os ministros não está boa. Claro que não pode estar boa, né? Ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli jogando a credibilidade do STF no lixo, na lata do lixo ou na lama, e arrastando, né, gente, tá? A credibilidade do STF para o penhasco, e claro que alguns ministros estão muito incomodados, né, gente, com tudo que está saindo aí na imprensa. E segundo informações aqui do jornalista da CNN, o clima, né, ministros veem clima no STF como horrível.
o pior de toda a trajetória do STF, até pior do que o racha que aconteceu lá na época da Lava Jato, para vocês terem noção, porque afinal de contas, né, tem escândalos diretamente envolvidos com ministros da Suprema Corte. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes são os grandes aí exemplos, gente, tá? Desespero toma conta do STF. E também, gente, tá? Desespero toma conta de Lula da Silva, gente, tá? Flávio Bolsonaro lidera contra Lula em mais um estado do Sudeste. Nova pesquisa revelada aqui hoje, gente, tá? Nova pesquisa aqui, ó, de hoje. E o Lula leva mais uma surra de Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco, gente, tá? Flávio Bolsonaro foi atacado por um político muito poderoso. Foi um ataque cruel, sorrateiro e covarde. Vou trazer daqui a pouquinho essa informação para vocês, porque agora Lula levou uma surra novamente do Flávio Bolsonaro. Por margem acirrada, o senador Flávio Bolsonaro lidera a corrida presidencial contra Lula entre os eleitores do Espírito Santo. Mas em mais um estado, Lula perde para o Lula. A pesquisa foi publicada pelo Instituto Real Time Big Data nesta segunda-feira, dia 16. De acordo com a pesquisa, nos 3 cenários simulados de primeiro turno, Flávio Bolsonaro varia de 38% a 40%, tá? Enquanto Lula oscila entre 33% e 34%, ou seja, Flávio à frente de Lula da Silva. No limite da margem de erro, a vantagem do senador sobre o atual presidente ficaria entre 1 e 2 pontos pela diferença. 1 ou 2 pontos à frente de Luiz Inácio Lula da Silva. O desespero é total, gente. E eles estão tão desesperados que recentemente, gente, tá? Eu trouxe a notícia para vocês que aconteceu uma reunião de última hora, porque o Lula, gente, tá, estagnou nas pesquisas. Quando ele não cai nas pesquisas, que é o que foi revelado aí nas últimas pesquisas reveladas pela imprensa. Aí, gente, tá? A regra, a primeira ordem era assim, gente, vamos mostrar os feitos do Lula, vamos mostrar o que o Lula fez de bom, se é que o Lula fez alguma coisa de bom para esse país. Então, Sidônio deu a ordem lá o seguinte, vamos começar a falar do gás do povo, vamos falar de imposto, de isenção do imposto de renda, vamos começar a falar de energia barata, as coisas que o Lula tá dando aí, tá concedendo aí ao povo. Só que mesmo assim não adiantou, eles começaram a bater nessa tecla de que o Lula foi bom, que o Lula fez isso, o Lula deu isso, o Lula deu... Não adiantou, o Lula parou ou caiu nas pesquisas. Aí, numa segunda reunião, eles mudaram. Aí eles partiram pro tudo ou nada. Nessa reunião a ordem foi a seguinte, então se isso aqui não tá adiantando, vamos começar a atacar o Flávio Bolsonaro. E parece que essa ideia já está sendo colocada em prática. Começou pelo grande aliado do Lula, o Zé Dirceu, um dos políticos mais corruptos da história desse país, que deveria lavar a boca para pronunciar o nome do Flávio Bolsonaro. É só a minha humilde opinião. Tá aqui, gente. José Dirceu ataca Flávio Bolsonaro de que eventual vitória significa guerra e submissão a Trump. Agora, ou seja, para tentar derrubar o Flávio Bolsonaro, que tá aí, né, gente, na frente do Lula nas pesquisas, a ideia aqui é atrelar o nome do Flávio a Donald Trump, porque eles acham assim, como o Trump enfiou tarifa, né, no povo, como o Trump tá aí na guerra e não sei o quê, o petróleo tá alto por causa da guerra que se iniciou por causa de Donald Trump. Então a ideia é essa, vamos atrelar o nome do Flávio Bolsonaro com o Trump, que o povo brasileiro tá furioso porque o barril tá alto, mas é por causa de incompetência do Lula, não é só por causa da guerra lá no Irã. Aí a ideia é o quê, gente? Vamos atrelar o nome do Flávio com o Trump, que o Flávio vai cair nas pesquisas, mas parece que não adiantou muito não, né? Pesquisa de hoje aqui. E Flávio na frente. Então, tá aí, gente, tá? De forma sorrateira, covarde, cruel, eles atacam o Bolsonaro, tenta aclopar o nome dele junto ao Trump para tentar prejudicar. Isso, gente, é ardiloso. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, afirmou neste domingo que uma eventual vitória do senador Flávio Bolsonaro na eleição presidencial de outubro representaria, segundo ele, uma aliança com Trump, com a guerra e com a submissão do Brasil. A declaração foi feita durante um discurso no evento que marcou 80 anos, realizado em São Paulo diante de militantes e apoiadores.
Diante da fala de seu associou, né, a possível candidatura de Flávio Bolsonaro a um alinhamento político do Brasil com o Donald Trump, né, em sua política externa. Ele disse o seguinte, abre aspas, o que significa o Flávio Bolsonaro? Aliança com Trump, com a guerra, com a submissão do Brasil, o fim da nossa soberania e da nossa independência, afirmou segundo registrou o site Poder 360. Então, para ele, o Flávio Bolsonaro o que significa Flávio Bolsonaro significa o quê? Aliança com Trump, aliança com a guerra, submissão do Brasil aos Estados Unidos. Ai, gente, eu tenho preguiça de quem tá perdendo, né? Isso é o desespero, gente, tá? Eles ligaram o modo desespero. É isso, gente. Então, nesse boletim eu vou ficando por aqui.